Dilma abriu o armário e retirou outra vez o figurino de gerentona. O figurino de gerentona é uma farsa. Ela utilizou um figurino de pouca expressão quando era ministro das Minas e Energia, entre 2003 e 2005, e depois, a partir de 2005, quando assumiu a Casa Civil em pleno escândalo do Petrolão, até 2010, ela, ao longo desses 5 anos, ela foi aparecendo que era uma brilhante gerente, uma mulher que sabia de todas as esferas do governo, era uma espécie de primeiro-ministro, e o Lula era uma espécie de rainha da Inglaterra. Qualquer assunto ela sabia, sempre com cara feia, nervosa, gritando com os subordinados, querendo ler sábado, domingo, tudo que saía, acompanhando a imprensa internacional, sendo uma leitora voraz de livro. Esse foi o panorama que nos apresentaram de quem era essa senhora, desconhecida na maior parte dos brasileiros até 2003, quando ela assumiu o ministério do presidente Lula. Quem era essa senhora? Ali em 2010, no momento das eleições. Aí esse figurino foi colocado lá nas alturas. Era uma mulher brilhante, era até doutora em economia. Depois descobriu-se que era falso, ela tinha falsificado o currículo. Olha a gravidade. Ela era simplesmente uma bacharel em economia com milhares de outras pessoas. Que é coisa que é importante, claro que é, mas ela não tinha feito mestrado, não tinha feito os créditos do mestrado, não tinha defendido a qualificação, nem a dissertação do mestrado. No doutorado também não fez os créditos, não tinha defendido a qualificação e muito menos teve uma tese de doutorado. Afinal, quem de vocês sabe de um livro escrito pela brilhante economista, esse gênio na terra que é a senhora Dilma Rousseff? Você não conhece absolutamente nada. E de 2010 até metade do mandato, 2012 mais ou menos, essa ideia de gerentona era dominante. Todo mundo falava que ela era uma maravilha, ela sabia de tudo. Os chefes de Estado e de governos estrangeiros que visitavam o Brasil ficavam assombrados por essa figura. É uma falácia, era uma falácia, isso não representava a realidade, nada disso. Ela não sabia sequer falar, como não sabe até hoje. É muito difícil o sujeito, o verbo, o predicado, ter ponto final, ter alguma concordância mínima, expor. No YouTube tem centenas, não são dezenas, centenas de vídeos que mostram o presidente falando um dialeto muito particular, o de um mês. Mas se fosse só esse o problema, não tem. A gente falaria, tudo bem, tantos outros não sabem falar a nossa língua e já exerceram a presidência da República, mas não é o caso. A figura de gerentona era uma farsa, né? Era mais uma das farsas construídas pelo petismo durante esse seu longo domínio e tal, porque na prática nós vimos o número a gestão como foi equivocada, os ministérios, os bancos, as empresas estatais, vide, e não precisamos nem falar mais, basta só ter como exemplo a Petrobras para ver o desastre administrativo que foi a gestão dessa senhora. Por incrível que pareça, e é coisa que só acontece no Brasil, como eu sempre digo, como a jabuticaba, essa senhora acabou sendo reeleita em 2014. Nós tivemos um crescimento zero ano passado, esse ano vamos ter recessão, tudo indica, infelizmente, que em 2016 também teremos recessão, ou seja, nós temos uma incapaz exercendo a presidência da República. Mas agora, no momento que a temperatura política baixou um pouquinho, ela volta a abrir o armário, tira o figurino de gerentona, de brilhante administradora e começa a visitar algumas cidades do país, em locais escolhidos a dedo, evitando evidentemente ter qualquer contato mais popular, e começa a discutir infraestrutura, começa a falar dos assuntos de energia, fala da indústria, tudo farsa. O país está paralisado, teremos recessão, portanto crescimento negativo, inflação em alta, a taxa de desemprego em alta também, portanto vivemos uma grave crise. A grande questão é que dessa vez o figurino que a senhora presidente está vestindo de gerentona não cola mais. Dessa vez, ao invés de nós representarmos uma tragédia, estaremos representando ela como principal atriz, uma farsa.